pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer algo bastante diferente. Hoje eu vim aqui para contar para vocês como foi o meu reencontro com Jesus. Então pessoal, eu nasci num lar evangélico, quer dizer, só minha mãe era evangélica, meu pai não era evangélico. Então, durante o tempo que nós éramos criança, nós éramos em 5 filhos. E a minha mãe, durante o período que nós éramos criança, ela levava todos nós para a igreja. Lembro perfeitamente que ela foi uma mulher muito guerreira, muito forte, determinada, pois não era nada fácil para ela carregar 4 filhos, as 4 mulheres, para a igreja, tão pequenas, mas foi ali que nós aprendemos os primeiros passos, as primeiras palavras do Evangelho do Senhor Jesus. Aprendemos a orar o Pai Nosso de cada dia. E cada vez que aquela mulher guerreira ia para a igreja, ela fazia questão. Ela levava todas as 4 meninas para a igreja, porque ela queria criar os seus filhos no Evangelho. Ela queria que nós conhecêssemos ao Senhor Jesus profundamente, assim como ela conhecia. E ao passar dos anos, nós fomos ali crescendo na igreja, aprendendo um pouco de cada, mas éramos muito pequenas e não aprendemos o suficiente, porque talvez fosse relaxamento nosso e nós não líamos a Bíblia como devíamos constantemente. Algumas coisas nós falhamos. E ao passar dos anos, nós crescemos, nos tornamos todas jovens, à procura de namorados. E nesse período, quando eu já estava com meus 18 anos, eu nunca fui uma moça muito namoradeira, sempre fui muito calma e tranquila. Mas aí eu conheci um rapaz aos meus 18 anos, estava terminando o colegial, o antigo, o 2º grau, e aí comecei a namorar aquele rapaz. Mas havia um detalhe: ele não era evangélico, ele era uma pessoa do mundo, que gostava muito de dançar, que gostava muito de bailes e matinês, naquela época que era matinê. Então, havia uma certa dificuldade, porque ele ia para um canto, que era os bailes, e eu ia para a igreja. E aquilo estava dando uma certa divergência. É claro, a gente sabe que não se une, as coisas são difíceis de se unir quando um é evangélico e o outro não é. E aí, mesmo assim, como eu gostava muito dele, resolvi abandonar o Senhor Jesus. Resolvi deixar para trás tudo aquilo que eu havia aprendido. Eu acho que, na verdade, Deus permite essas coisas porque nós precisamos aprender lá fora o que é o mundo lá fora. Eu não digo que foi totalmente errado, porque se eu não tivesse caído no mundo para viver as coisas carnais, eu não teria aprendido tanto. Não seria para o meu crescimento espiritual futuramente. Mas aí o tempo foi passando, eu ia muito a bailes, dançava muito, beber eu não bebia muito, não gostava muito. Mas as danças, as festas de rua, eu estava sempre lá com ele. O tempo foi passando, nós namoramos 7 anos e 7 meses, não foi brincadeira, mas aí nós nos casamos, noivamos, casamos, não é? E na verdade tivemos 2 filhos meninos, lindos, maravilhosos, que são uma bênção do Senhor na minha vida. Mas aí comecei a sentir, com o passar dos anos, um vazio na minha alma,
um vazio no meu coração tão grande, era um buraco tão grande que tinha, que nada completava aquela falta que estava no meu peito, de alguma coisa. E eu não sabia o que se tratava, mesmo estando casada, mesmo tendo 2 filhos lindos, mas havia uma tristeza no meu peito, havia uma angústia na minha alma. E eu quero deixar bem claro aqui que não era depressão, era simplesmente a falta de alguma coisa. E eu comecei com os dias passando a perceber que o que estava faltando em mim era Jesus na minha vida. E eu chorava muito, muito mesmo, eram muitas noites em claros, chorando sem cessar. Mas um dia eu não suportava mais aquela dor, aquela angústia, aquela agonia na minha alma. E pela madrugada, meu marido dormindo, os meus filhos dormindo, e eu fui me deitar no chão do meu quarto. Havia um tapete e ali eu me deitei. Eu estava chorando, chorando muito, soluçando. Eu não suportava mais aquele vazio, aquela angústia, e eu clamei por Jesus. Eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre, entra na minha vida com providência, porque eu não suporto mais viver sem a tua presença. Jesus, vem, entra na minha vida, Jesus. Eu preciso de ti. E foi ali, com o passar das horas, aquela angústia foi saindo, aquela tristeza foi desaparecendo, e eu comecei a me recompor, as lágrimas foram parando, ali eu adormeci. Mais tarde, quando eu acordei, voltei a me deitar na minha cama, e no outro dia havia uma felicidade tão grande dentro do meu peito, dentro da minha alma, que eu só queria gritar para todos e para todos que eu havia voltado para Jesus. Mas eu tinha um esposo que não era evangélico, que gostava de ir para as danças, para as festas do mundo. Como que eu ia dizer para ele? Como eu ia conversar com ele e dizer para ele que agora eu não podia mais ir, que agora eu pertencia ao Senhor Jesus, que eu era uma serva do Senhor? Não foi fácil. Não foi fácil para mim, para resolver isso. E eu orava, colocava diante do Senhor aquele propósito, porque eu precisava de ajuda para lidar com aquele problema que eu tinha que resolver. E ao passar do tempo, não muito tempo, eu precisei procurar uma igreja para me congregar, claro, porque um crente sem uma igreja não é nada. E aí, eu procurei na minha mente para onde eu podia ir. Eu lembrei, Jesus me fez me lembrar de uma igrejinha que existia, que todas as quintas-feiras tinha culto para as mulheres, e este culto era um culto de oração. Então eu me lembrei e eu digo, eu vou lá naquela igreja. E lá eu vou me entregar completamente a minha vida naquela igreja. E aí eu fui. Aquele dia foi muito esperado, eu estava tão ansiosa para chegar aquela hora de ir para a igreja, e eu fui. Chegado o momento, eu fui para a igreja. E chegando lá, me sentei reservadamente, um pouco mais atrás, porque eu não conhecia ninguém naquela igreja e eu sempre fui muito tímida. E o que acontece? Ali, eu nem sabia como era exatamente aquele culto. E ali começou o culto, os louvores, e eu o quê? Só fazia chorar, porque eu sou muito chorona nos pés do Senhor. E eu chorava naqueles louvores maravilhosos que enchia a minha alma de alegria, mas o choro não era de tristeza, era de alegria. E aí, a certo momento do culto, o irmão dizia, agora vamos dividir em 2 para orar um pelos outros. E eu, morta de vergonha, pois não sabia orar como devia, não sabia como ia me proceder, chegou uma irmãzinha perto de mim,
bem baixinha. E eu lembro perfeitamente do nome dela. Ela se chamava Yara. Aliás, ela se chama Yara. E aí ela chegou perto de mim e botou a mão no meu ombro e disse: qual é o teu problema? O que você quer que eu ore por você? E pela sua família? E eu olhei para ela e disse: não, eu quero que você ore por mim. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero Jesus de volta e eu quero fazer parte desta igreja. E ali ela deu um sorriso largo e orou por mim. O culto foi continuando depois das orações. Terminou o culto e eu ia para casa, mas havia uma alegria tão grande dentro de mim que eu não sabia nem como fazer. Eu queria, era todas as pessoas que eu encontrava na rua, meu desejo era abraçá-las e dizer: eu agora voltei para Jesus. E eu lembrava, no caminho eu só lembrava dos meus filhos. E eu dizia, quando eu chegar em casa eu vou abraçá-los, eu vou beijá-los e vou dizer: Deus abençoe o nosso lar. E assim eu fui e fiz. Foi divino, foi maravilhoso, porque aquela alegria, aquele gozo celestial dentro de mim não passava. E chegou o dia que eu pensei comigo mesmo: e agora vou ter que contar para ele, para o meu esposo, que agora eu sou uma serva do Senhor. Não foi fácil. Chegou o dia e nós estávamos jantando e eu conversando com ele. E eu disse a ele: eu voltei para Jesus. Eu agora sou uma serva do Senhor. Não foi nada fácil. Para ele também, porque naquele momento ele baixou a cabeça. Não sei o que se passava na cabeça dele, quais pensamentos que rodeava a cabeça dele. Eu só sei que ele ficou calado por um bom tempo, não disse nada. Mas aí, meus amados, não foi nada fácil a caminhada. Eu quero dizer para você que a caminhada com Jesus, a gente sabe que ele nos ajuda a caminhar. Mas não foi fácil para ele e nem para mim, porque eu tinha que parar de uma vez por toda, de ir àquelas festas, de ir dançar, de participar de todas as festas junto com ele, e eu precisava que Deus moldasse o coração dele. Mas eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo não pode ficar muito grande. Esta é apenas a primeira parte do meu testemunho. A segunda parte, se você quiser assistir, será o próximo vídeo. Compartilha com os teus amigos, dá um like aí. Se inscreve no meu canal, não esquece de se inscrever no meu canal. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo e que Deus esteja convosco. Amém?